Fala galera, tudo bem? Eu sou Ricardo Dias da Cube Energia. Vim falar um pouco para vocês da nossa experiência no setor de saneamento, de empresas de saneamento, de tratamento de água e esgoto. Olhando para esse setor em específico, a gente vê várias dores em relação à gestão de energia. Então, vou comentar um pouco aqui sobre, principalmente, os desafios principais e o contexto de empresas de saneamento. No final, a gente vai colocar ali um assunto bem específico de um indicador que tem ajudado bastante nossos clientes a gerirem energia nesse setor, beleza? Falando um pouco do contexto aqui de saneamento, existem várias características, se a gente for pensar, que definem dores muito especiais desse setor de saneamento. Primeiro, se a gente for pensar a dispersão geográfica desses ativos, né? Imagine uma empresa de saneamento fazendo tratamento de água e esgoto de uma cidade ou de uma região. Do ponto de vista da dispersão desses ativos na malha urbana e rural das cidades, é bastante desproporcional se a gente for comparar com outras indústrias, por exemplo, né? Existem muitos ativos, então a quantidade de ativos é muito alta e também a dispersão deles também é igualmente alta, né? Então isso faz com que a telemetria à distância, a gestão desses ativos seja algo bastante importante, porque nem sempre é viável a gente se deslocar fisicamente, por exemplo, até um ativo, né? Então a gente tem aqui casos dentro da Cube em que um cliente teria que se deslocar 5, 6 horas de carro para chegar até um ativo em específico e notar ali alguma interferência na operação, uma bomba que falhou ou não, uma bomba que está consumindo mais ou menos. Então isso faz com que essa parte da dispersão dos ativos e a quantidade amadureça um pouco mais essa dor, né, de ter a telemetria em tempo real. Por outro lado, também tem as contas de energia, né? Então imagine uma empresa de saneamento com 300, 600, 2.000 unidades consumidoras recebendo 2.000 faturas de energia por mês, né? Então isso é um desafio para ser gerido e aí existem diversas formas aqui de olhar para isso, né? Então a primeira forma é do ponto de vista em que a distribuidora é a mesma, né? Então supondo ali que a área de concessão da distribuição de água está dentro da mesma área de concessão da distribuição de energia, né? Então vai ser um modelo de fatura só, mas você recebe lá 2.000 faturas por mês. Muitas empresas de saneamento conseguem, por exemplo, receber o que as distribuidoras de energia chamam de fatura agregada. Cada distribuidora de energia vai ter um padrão para fazer isso. Muitas fazem padrões simplificados da própria fatura de energia e outras colam, né, uma fatura embaixo da outra ali num arquivo só. Então acaba ficando um arquivo PDF apenas com, 1.000 páginas, o que também não é tão ideal, mas já facilita um pouco a gestão ali para a gente não ficar com 2.000 arquivos, né, por mês ali, tentando coletar esses arquivos e tudo mais. Existem essas facilidades que podem ser geradas ou não pela distribuidora de energia. Muitas vezes também essa agregação de contas serve simplesmente para pagar as contas, né? Então pode ser que essas faturas que estejam ali nessa fatura agregada venham só com código de barras, por exemplo, e valor total. Então todas aquelas outras informações de consumo, demanda, aquelas complexidades todas da gestão de energia não estejam presentes nas faturas agrupadas e isso é bastante comum. Agora, também existe o caso em que existe a necessidade de gerir de forma um pouco mais profunda, né, essa fatura de energia. E existem também problemas que são gerados pela solução da distribuidora de agrupar as faturas, né, como por exemplo o rastro auditável, né, de 1 para 1, por exemplo, entre a gente ter um registro de consumo de energia e ter um registro de um arquivo em PDF ali especificando que aquele consumo aconteceu de verdade, enfim. Isso também acaba faltando quando a gente considera esse arquivo agrupador para vários pontos de dado, por exemplo. Isso também acaba sendo e englobando, formando uma dor bastante aguda desse setor de saneamento para gerir todas essas faturas de energia ao mesmo tempo, né? Bastante difícil olhar para isso de uma forma sistêmica, tanto do ponto de vista de coleta de faturas, quanto do ponto de vista de processamento dos dados que contém nela, quanto do ponto de vista de pagamento. Esses dois lados, assim, são as principais forças motrizes, assim, de dor, né, dentro da indústria de saneamento, mas também existem outras dores e oportunidades também que podem ser aproveitadas, né? Na gestão de equipamentos, eu vou comentar disso um pouco mais para frente aqui no nosso papo, qual é a dificuldade das equipes de manutenção de provarem resultado, né? As equipes de manutenção estão constantemente desenvolvendo seu trabalho, fazendo manutenção nas bombas, mas dificilmente conseguem
tangibilizar esse benefício que acaba acontecendo quando fazem essa manutenção e se reduz a consumo de energia, né? Quando a gente tem a telemetria e de fácil acesso, a gente consegue comparar esses dois momentos, por exemplo. Também tem uma oportunidade, é um desafio que se torna uma oportunidade, né? Mas de que a gestão no horário de ponta ali para a empresa de saneamento pode acontecer de uma forma bastante eficiente. Por quê? Em geral, a movimentação ali de água, ela ocorre, dependendo da infraestrutura local, obviamente, existe a possibilidade, por exemplo, de você movimentar a água em horários específicos e evitar o horário de ponta, usar os reservatórios, por exemplo. Então, quando a gente conhece muito bem a demanda daquela região, daquele bairro, daquele município, a gente consegue movimentar toda essa água antes do horário de ponta ou depois e deixar o horário de ponta usando os reservatórios dessas localidades. Então, a gente já viu e já presenciou aqui muitos casos de uma gestão bastante eficiente, bastante avançada, tirando quase que completamente o consumo do horário de ponta, e isso acaba ajudando bastante ali no final do mês, nas contas ali. E isso dá para provar, né? Quando a gente faz um trabalho desse, a gente consegue provar o antes e depois, né? Tanto com as faturas de energia, obviamente, mas também com a telemetria. Queria comentar aqui também sobre indicadores, né? E aí, algo bastante importante para a indústria de saneamento aqui é o indicador de eficiência, né? Então, a indústria de saneamento basicamente funciona movimentando água, né? De um lado para o outro. Então, é natural que a gente pense que um indicador de performance disso possa ser equivalente a 1 kWh por metro cúbico bombeado. Isso é bastante comum, porém, isso não leva em conta outros fatores, como, por exemplo, a altura manométrica. Então, a altura manométrica, ela faz com que a gente não esteja comparando a mesma coisa, né? Quando a gente compara, por exemplo, bombas que movimentam a mesma quantidade de fluido e tem uma altura manométrica diferente. Elas vão ter performances diferentes, elas vão consumir de forma diferente. E quando a gente considera o indicador de kWh por metro cúbico bombeado, a gente não vai levar isso em consideração. Então vamos colocar um exemplo aqui. Você tem uma bomba que movimenta muita água, então bombeia bastante água, e uma bomba que bombeia pouca água. Só que a bomba que movimenta pouco fluido tem uma altura manométrica gigantesca, e a bomba que movimenta bastante fluido tem uma altura manométrica muito pequena. Se a gente for considerar o kWh por metro cúbico bombeado, a bomba que movimenta muita água a uma altura manométrica muito baixa, ela naturalmente vai ter uma performance melhor. E isso não necessariamente é verdade. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a altura manométrica quando a gente está falando de performance em bombas de movimentação de fluido. E é por isso que um indicador pH5 existe. Então o indicador de pH5 ele basicamente normaliza o indicador de kWh por metro cúbico bombeado por altura manométrica, né? Então ele normaliza basicamente essa performance para elevar a água a uma altura manométrica de 100 metros de coluna d'água. Então isso coloca todo mundo na mesma prateleira, a gente começa a comparar banana com banana, laranja com laranja. A partir disso, as análises que podem surgir são muito interessantes, de uma perspectiva e de um contexto que eu comentei de saneamento, que tem uma porção de ativos, e normalmente são ativos bastante parecidos, né? Então são grupos de motobomba, em geral, óbvio que tem suas complexidades, bastante diferenciação entre elas, mas em geral são equipamentos de movimentação de água, de fluido. A gente vai conseguir, por exemplo, olhar e aplicar uma regra de Pareto, por exemplo, nesses ativos, identificar ali qual que é o pH5 maior e menor, ou seja, focando em 20% da performance ideal, provavelmente eles vão gerar 80% da eficiência possível na sua operação. Então você foca os investimentos num lugar só ou em alguns lugares apenas e tem a maior parte da eficiência extraída dali da operação como um todo. Isso é muito legal e acaba orientando melhor os investimentos, principalmente de manutenção, de CAPEX, de retrofit, dentro das operações de saneamento. Muito pouco se fala, né, sobre como aplicar o pH5 na prática, porque o pH5 ele pressupõe que a gente tem a altura manométrica, né, de todo mundo e tem a vazão de todos os ativos. E nem sempre isso é verdade. Vocês sabem que nem sempre é o caso da gente ter essas informações altamente disponíveis, né? Eu trago aqui alguns exemplos de como a gente pode contornar e calcular o pH5 em diversas situações. Obviamente, a gente tem que ter consciência de que esse pH5, por exemplo, em alguns métodos de cálculo vai ser menos preciso do que um pH5 em métodos de cálculo que eu vou coletar de fato a informação primária ali em campo, né? Mas, por exemplo, é possível calcular o pH5 médio estimado a partir da fatura de energia e outras combinações ali de dados. Então, deixa eu te dar um exemplo. Não tem um escopo de telemetria, por exemplo. Então, a gente tem um escopo em que as faturas são monitoradas
e a gente tem ali o consumo mês a mês de cada unidade consumidora. Vamos pegar uma unidade consumidora em específico aqui. Essa unidade consumidora está consumindo lá 10 mega, por exemplo, e tem 10 conjuntos de motobomba com uma potência definida, e a gente consegue extrair pelo dado de placa dela, por exemplo, qual que é a capacidade de bombeamento delas. E a gente consegue também extrair pelo dado de placa qual que é a altura manométrica ideal para ela trabalhar. Obviamente que cada projeto é um projeto, então aqui a gente tem que aceitar algumas limitações desses métodos mais generalistas. Quando a gente está olhando para um cenário em que a gente não tem dados, a gente vai ter que aceitar algumas premissas. Então, uma das premissas aqui a serem aceitas nesse método mais generalista é de que as bombas estão sendo usadas dentro da especificação do dado de placa dela, por exemplo. A gente vai considerar a altura manométrica talvez mínima e máxima ali para calcular o pH5, e também utilizar a vazão que ela está trabalhando ali. A partir disso, para calcular o volume bombeado, obviamente a gente vai precisar também de uma estimativa mensal de horas de funcionamento. Então, essa bomba funciona 10 horas por dia, e a partir disso a gente pode calcular no mês qual foi o volume bombeado dessa bomba e chegar no indicador pH5 considerando a altura manométrica daquele ativo, por exemplo. Então isso faz com que, mesmo com o escopo de fatura, se a gente tiver um inventário de máquinas e equipamentos muito bem definido, a gente consegue sim olhar para um indicador de pH5 pelo menos generalista, né, em que a gente consegue entender qual ativo que pode ter maior possibilidade de ter chance de melhoria, e a partir disso, obviamente, a gente dá um mergulho nesse ativo e, claro, normalmente ativos de saneamento tem mais do que um conjunto de motobomba. Pode ser um conjunto de motobomba dentro desses 10 que estão ali dentro que pode estar dando problema. A ideia do pH5 nesse nível de faturas é entender a gestão de ativos como um todo, né? Não é entender a nível de equipamento, e sim a nível de unidade consumidora. Porém, existe também outras opções, né, em que a gente tem dados muito mais assertivos, que é o caso, por exemplo, quando a gente tem telemetria de vazão, pressão e consumo de energia, né? Então, aí sim a gente consegue calcular o pH5 em tempo real. Eu consigo calcular o pH5 em cada hora do dia e te informar, por exemplo, qual é a performance daquela bomba ou daquele conjunto de motobomba daqueles horários específicos. E aí, assim, existem também outros métodos de calcular, por exemplo, a altura manométrica usando dados de pressão e velocidade de descarga e sucção. Não vem ao caso aqui, a gente vai deixar um artigo especificando esses cálculos. O que eu queria trazer aqui é essa pegada um pouco mais diferente de na prática, né? Como que a gente faz? Como que eu consigo aplicar o pH5 hoje na minha operação? Sem precisar contratar nada, sem precisar implementar infraestrutura cara e tudo mais. Sim, você pode usar o pH5 a nível de fatura ali, e tenho certeza que a maioria das operações vai ter essas informações, que basicamente é a fatura de energia e dados de placa das motobombas. A gente espera te inspirar, né, a trabalhar cada vez mais com dados e olhar isso de uma forma mais completa, no sentido de tomar decisões baseadas em dados, e aí sim, depois de olhar essas unidades consumidoras como um todo, focar em algum ativo mais específico que vale a pena ter ali uma análise mais específica, por exemplo. Existem também indicadores de pH4, pH6 que a gente vai explorar, mas o que a gente queria passar aqui hoje era exatamente isso, de olhar para indicadores de saneamento aqui de uma forma mais estratégica e mais assertiva do ponto de vista de estrutura e governança de gestão de energia. Beleza, pessoal? Eu sou Ricardo Dias, da Cube Energia, espero vocês